Paz do Senhor, geração eleita, rompendo em fé. Estamos aqui em mais um episódio do GJ Cast, não é isso, Rony? É isso mesmo, nós estamos felizes de te encontrar aqui mais uma vez. Aumente a expectativa, porque tem algo do céu para o seu coração. E antes da gente iniciar esse vídeo, a gente quer pedir algumas coisas para vocês, como de costume. E a primeira coisa é, se inscreve nesse canal. Tem um botãozinho aqui embaixo aqui, ó. Só você ir lá e clicar, você vai estar nos ajudando bastante a alcançar mais pessoas e também crescer esse canal para que possa se tornar mais e mais relevante. E também curte esse vídeo, é sinal que o YouTube entende que você gostou desse conteúdo e aí sempre vai chegar para você e até para mais pessoas. Vale a pena também lembrar de você acionar o sininho, isso mesmo. Quando você aciona o sininho, o YouTube ele começa a te notificar com os novos vídeos. E você não vai perder nada do que a gente posta por aqui. Detalhe também que você pode ficar mais próximo da gente quando você deixa também o seu comentário, o que você está achando, o seu feedback e principalmente o seu nome e a cidade de onde você está falando. Que a gente vai identificar aonde esse podcast está alcançando. E nós queremos alcançar vocês aí que estão em todo o Brasil. Detalhe, coloque também o seu pedido de oração, porque a gente vai orar, a gente vai apresentar a sua vida, a sua família e também a sua causa aqui. Então fique bem alerta, se interaja com a gente, porque tá maravilhoso aquilo que o Senhor vai estar preparando para hoje. Já começa mandando aí para os grupos da família, para o grupo do trabalho, manda para aquele amigo que eu sei que o Espírito Santo vai te direcionar aí. Fique ligado, porque tem coisa boa chegando, né, Darf? Isso mesmo, e também, como de costume, vamos estar indicando um livro. E hoje queremos indicar esse livro aqui, ó, do Charles Spurgeon, Pregando com Poder. Um livro excepcional que vai mudar a sua perspectiva. Você que prega, você que ministra em células, gente, vale muito a pena você estar adquirindo esse livro e estar lendo, que eu tenho certeza que vai mudar a sua perspectiva e também o seu poder de ministrar a palavra de Deus. É incrível. Ferramentas, estratégias para que você possa desenvolver e poder ministrar a palavra de Deus. É ou não é, Rony? Quer falar um pouco sobre ele? Cara, esse livro aqui ele é fantástico. Eu comprei ele e eu comecei a dar uma folhada, um livro, porque ele não é um livro de leitura dinâmica. Ele é um livro de consulta. Então, aqui contém 52 esboços que foram feitos por Charles Spurgeon, dentro dos seus escritos, dentro daquilo que eles pegaram historicamente sobre ele. Então, cara, para o pregador, é diferencial. Quando você começa a ver a maneira que o Espírito Santo levava ele para trazer uma mensagem do céu, você começa a ter um pensamento e um olhar diferente. Então vale muito a pena ler. E você encontra ele só clicando aqui na descrição. A gente vai deixar esse livro como indicação para você crescer como pregador, como cristão e também como homem e mulher de Deus. Bora para a vinheta? Tá preparado? Apertem os cintos e bora para a vinheta. E hoje nós estamos com um convidado mais especial, uma voz para essa geração que o Senhor se levantou. Ele que é palestrante, missionário e jornalista. Vai ser um prazer ter você nessa mesa aqui. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo extraordinário. Então eu apresento para vocês, missionário David Rodrigues. Então, é um prazer estar aqui hoje, eu estou muito feliz. Já estive aqui, né? Não lembro qual ano que foi, mas foi muito especial. E eu estou Verdade. muito feliz, é uma honra estar aqui com vocês novamente. O prazer é todo nosso poder te receber nessa mesa. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo incrível, né, Rony? Exatamente. O primeiro já foi maravilhoso, o Senhor falou grandes coisas através da sua vida, através do seu testemunho. E agora tem novas experiências, novas coisas que estão surgindo na sua vida que eu acho que vale muito a pena edificar a vida das outras pessoas. E, missionário David, o nosso podcast ele é muito voltado para experiências espirituais, sobrenaturais. Eu sei que, como missionário, você já deve ter vivido algumas bem impactantes. Na sua visão, qual experiência sobrenatural que mais te marcou, ou quais, né? Que mais te marcaram nesses últimos dias na sua caminhada? Então, eu acredito que o ministério ele já vem trazendo diversas experiências quando você se submete ao serviço, à obra de Deus. Verdade. Então, eu vejo que
todas essas experiências que a gente vive, desfruta em Deus, sejam elas sobrenaturais ou até mesmo aquelas mais comuns, que o próprio Espírito Santo conduz a gente, eu acredito que é de grande valia para validar ainda mais o poder que Deus tem, não a gente, né? E eu vejo que todas as experiências na obra missionária, durante a minha vida, me levaram à libertação, à liberdade de pessoas, a tirar pessoas de cativeiro e trazer elas para a maravilhosa luz. Eu tive uma experiência que no ano de 2022 eu estava no sertão, né? Uau. Eu fui Eita para o glória. sertão nordestino. Qual que era a ideia? Eu ia doar as minhas férias em prol do sertão. E eu falei, olha, eu vou ir. Entrei em contato com uma agência missionária e em contato com essa agência eu falei com eles assim, olha, eu tô saindo aqui de Minas e eu quero ir para aí. Só que na minha visão, eram 3 dias, 5 dias, eles falaram, David, a gente tem uma proposta aqui. Aqui na agência missionária, quando a gente cria algo, por exemplo, teórico, prático, na missão mesmo, transcultural, é de 20 dias para mais. Eita. Aí fiquei um mês. Uau. Glória a Um Deus. mês de janeiro todo no sertão. E a gente chegou lá no Rio Grande do Norte. Quando a gente chegou no Rio Grande do Norte, era uma base missionária que eles têm. Foram 7 dias, uma semana de período teórico, e depois o restante todo foi prático. E é aí que o bicho pegou, né? Uau. O mineiro fala. Por quê? Porque nesse momento que a gente conseguiu ver e perceber o tanto que o mundo espiritual atua de forma muito poderosa. Verdade. E a gente não consegue compreender com os olhos naturais. A gente só consegue visualizar quando a gente realmente enxerga com o olhar espiritual. Verdade. E aí eu tava vendo tudo aquilo acontecendo e tudo mais. Chegamos no sertão da Paraíba, 6.000 habitantes, uma cidade que chama Olho d'Água. E quando a gente chega naquela cidade, Maico, tudo que Deus estava projetando em mim estava ligado à libertação. E é aí que eu comecei a falar, Deus, eu nunca expulsei demônio, o que eu faço? Filho de pastor, nasci na igreja, já acompanhei pessoas possessas, meu pai expulsando demônio, desde os 8 anos de idade, indo em visitas em lares, vendo pessoas manifestando, e meu pai sempre falando, intercede, Uau. e eu intercedendo, Tá pegando as ferramentas ali, né? as ferramentas. Não, você não chegou a expulsar, mas estava ali no ambiente e discerniu, né? Querendo ou não, tava te preparando. Exatamente. Uau. E aí aquilo foi me moldando, porque eu comecei a lembrar. Meu pai fazia assim, sai em nome de Jesus. Não precisava conversar com o demônio, não precisava saber quem ele era, da onde que ele veio. Não precisava ter uma receita. A receita sempre vai ser a mesma, usar o nome de Cristo. Uau. E esse nome tem todo poder. É isso. E aí, beleza. Estávamos em 5 pessoas. Nós fomos fazer visita 1 hora da tarde, depois do almoço, aquele sol de 40, 43 graus no sertão, que a gente nem consegue compreender aqui em Minas. É loucura. E aí, nós estávamos andando, fazendo visitas, e o pessoal falou, David, nós vamos entrar nessa papelaria aqui. E lá vendia água, vendia um monte de coisa. E eu falei assim, pessoal, eu vou ficar aqui fora. Fiquei lá fora. E o pessoal entrou lá na papelaria. Aí eu fiquei pensando, será que eu entro, compro alguma coisa? Aí eu falei, não, vou sentar aqui. E o espírito me incomodando de ficar lá fora. Fiquei sentado lá debaixo de uma árvore e quando eu vi do outro lado da rua tinha um senhor e ele tem o mesmo tom de pele que eu e tudo, e ele gritou do outro lado da rua, você que é o Davi? Eita. E ele não falou David, ele falou Davi, olha pra você ver. Que loucura. E ele gritou do outro lado, você que é o Davi? Eu falei, sim, mas de onde você me conhece? Primeira vez que eu... Loucura, primeira vez que eu vim no sertão da Paraíba. Quilômetros Uma e quilômetros cidade que distante. só tem 6.000 habitantes. É o Alídio Mineiro. Sim, e eu sempre falando, uai, aquela coisa toda. E, gente, nunca acessei aquele lugar. Só que o diabo, ele conhece todos nós. Seja onde nós estivermos. Tem gente que pensa, hoje nós vamos enganar o diabo dessa forma. Veste sua melhor roupa, coloca as mulheres, né, passa maquiagem, passa um batom e vamos enganar o diabo. O diabo não é bobo. Ele sabe realmente as estratégias, ele sabe realmente o que a gente está passando e as estratégias para poder fazer com que a gente caia. E é assim que funciona. E lá foi a mesma coisa. Foi aí que ele estava do outro lado. Eu falei com ele, atravessa a rua e vem para cá. Quando ele atravessou a rua, ele pisou na mesma calçada que eu, ele começou a manifestar naquele momento. E era uma legião de demônios.
E quando eu vi, ele tava espumando a boca e os meninos dentro da papelaria, deixou de comprar o que ia comprar, saiu lá fora para me dar um reforço. Uau. E eu pensando assim no meu espírito, o que que eu faço? Não tem condições eu expulsar demônio aqui. Uau. Era a primeira vez que eu estava diante de uma experiência sobrenatural. E aquele homem gritando e falando que ia me matar, que ia lá na minha família, que me odiava, que ia acabar com a minha vida, e falando diversas coisas. Naquele momento o Espírito Santo falou comigo, usa o nome. Uau. E quando eu usei o nome, naquele mesmo momento, aquele homem foi liberto. E olha que interessante, toda a cidade não, mas grande parte da cidade, por ser muito pequena, viu aquele alvoroço todo e você imagina aquele tanto de gente ao redor assistindo aquela cena. Porque todo mundo saía dos comércios, todo mundo viu o que estava acontecendo. Eu gritando, né, com aqueles crentes pentecostal, gritando, sai agora em nome de Jesus, não sei o quê, e gritando, e os missionários orando, e a gente levantando clamor, porque não era um demônio, era uma legião de Eita. demônios. Então foi surreal essa experiência. E aí eu recebo uma ligação em 2023, passando-se um ano, esse mesmo homem é diácono na igreja que a gente Glória a Deus, cara. implantou lá, esse mesmo homem. E no dia ele tava com uma fisionomia extremamente assim, decaída mesmo. Pesada, né? Pesado, porque é isso que o demônio faz, né? Ele vem para matar, roubar e destruir. Tem gente que pensa que isso está ligado só à finança, só à vida. Não. Ele vem para roubar a paz, roubar a integridade, roubar a essência, roubar a identidade, Verdade. matar sua força. É muito mais além do que a gente pensa. Então, essa foi uma experiência assim, sobrenatural lá no sertão da Paraíba que eu tive. Uau. E fico imaginando, né? Estando lá na hora e podendo ver isso, o poder de Deus sendo agido. E melhor, né? Tendo um pós. Porque eu acho que esse é o mais importante, viu, pastor? Por quê? Porque expulsar o demônio é fácil, né? E muitas das vezes as pessoas acham que expulsar demônio é fazer o diabo sair, não. Expulsar demônio é fazer o nome de Jesus entrar. É E isso, aí é que isso. se torna o que aconteceu, que é o fruto. Quando o diabo sai, Cristo entra. E aí se tornou um diácono. E conta mais para nós, por essa experiência. A gente também tem muito essa veia missionária, hein, Rony? Estivemos ali no Jequitinhonha, não é lá no Nordeste, mas é aqui, Sim. no norte de Minas. E eu Muito vou te falar bom. com você, muito pesado. Parece que nem é aqui em Minas. E é uma extremidade que a gente precisamos entender que há e ela existe. E como é que foi essa viagem? Como é que foi os desfechos? Como é que aconteceu logo após isso? Porque isso foi logo quando você estava saindo ou que você estava chegando? Então, isso aí foi no. Passaram-se 3 dias já do período prático que isso começou a acontecer. É uma história bem doida, olha só. Eu passei mal pela primeira vez lá. Eu acredito que eu tive Covid, mas por ser uma cidade muito pequena, ninguém queria falar que a gente que veio de outros estados estava com Covid lá. Por passar pela perspectiva de que Tá trazendo. nós saímos de Minas Gerais e muita gente lá de Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e diversos outros lugares trouxeram para lá Covid. E aí a gente ficou meio que escondendo, mas eram todos os sintomas. Uma semana desse período prático eu tive que ficar assim, totalmente recluso. Porque eu estava com muita fé, passando muito mal. E foi aí o ponto-chave. Por quê? Porque naquele momento que o Espírito Santo começou a trazer sobre mim a mentalidade do reino. Que é o quê? Se mover em favor de pessoas. E lá eu estava pensando que tudo que Deus queria fazer era somente, vou salvar alguém. Não, Deus queria fazer muito além disso. Deus queria implantar o reino naquela cidade, que era uma cidade extremamente católica. E o interessante foi que, durante esse tempo que eu descobri que eu estava passando muito mal e a gente pensando, meu Deus, é Covid, não é, o que é que eu faço? Foi aí que o Espírito Santo começou a me visitar lá no quarto, lá na base missionária. Eita. Nossa, e foi num nível assim, muito profético. Porque o Espírito Santo falava comigo exatamente tudo que os missionários que estavam ok, de saúde, iriam fazer. Então o Espírito Santo falava assim: olha, fala para o missionário Paulo que você ouviu e viu isso. E era o quê? Endereço, local, casa, fisionomia, nome da pessoa, vira a rua tal, avisa isso. E eu sempre escrevia. E eu fiquei assim, gente, eu tô me sentindo João na ilha de Patmos. Sabe quando Cristo manda ele escrever, né? Escreve para a minha igreja.
E eu achei aquilo muito profético, porque eu ouvia claramente, era uma sensibilidade muito grande, e até hoje eu tenho isso, de ouvir a voz de Deus e conseguir projetar isso na minha realidade natural. E lá foi exatamente assim. Eu falava, pessoal, o Espírito Santo falou comigo, que é para vocês virarem à direita, entrar na casa tal, o portão é da cor azul. Vai uma senhora de 80 anos receber vocês, o nome dela é esse, e vocês vão entrar lá que ela precisa ser curada. Glória a E Deus. na hora que eles Meu voltavam, eles falavam, David, eu não sei o que está acontecendo. A gente foi na casa tal, no endereço tal, era a mesma pessoa que você falou. E naquele quarto eu tava com uma febre de quase 40 graus, suando muito e querendo ir embora, e eu pensava em pedir o celular, porque a gente era restrito de celular. Ficava numa caixa, só se fosse urgência mesmo, que o dono da agência permitia. Isso é bom, né? Era muito É pra bom. manter Que focado, né? experiência. Sim, porque senão o tempo inteiro ele ia falar, pessoal, bom dia, onde eu tô, isso e aquilo. O Senhor arrancou da gente aquela coisa de transmitir só o visual mesmo, de parar de preocupar com estética, de parar de preocupar com status, de parar de preocupar com padrão, com fama. Lá a gente realmente aprendeu que no reino isso não funciona. No reino o que funciona é se você submete a uma palavra de Deus, você tem que fazer ela independente de status, se vão reconhecer, sem ter que provar algo para ninguém. E lá a gente foi ensinado a isso. E foi esse o ponto-chave. Por quê? Porque essas experiências que eu tive me formaram para poder viver o que eu estou vivendo hoje. Glória a Deus. De entender que o mundo espiritual atua de forma muito poderosa e muito mais do que a gente imagina. E é por isso que eu sou, assim, a favor de toda a igreja, sim, ter um momento de libertação, não vamos atrair demônio, não, mas é assim, com o nome de Cristo, acessando a vida das pessoas, que a gente vai ter uma igreja Com saudável, certeza. liberta, longe de cativeiros e de prisões. A gente precisa voltar a falar sobre batalha espiritual, sobre libertação nas igrejas, e parar com esse negócio, não, nesse assunto eu não toco, não. Por que que eu não toco? A gente muitas das vezes pensa, não, eu não vou tocar porque Jesus já veio, já levou sobre si, já libertou. Mas e as pessoas que ainda não acessaram, não tiveram acesso a esse mesmo Cristo que nós acessamos? Nós somos livres, mas existem os cativos. E o que que a gente tem feito pelos cativos? E desde aquele momento o Senhor começou a me mostrar que o meu propósito era esse. Era acessar ambientes e depois que eu passar por esses ambientes serem transformados. E, por consequência, pessoas serem transformadas. Então, essas experiências fizeram muito isso. Só que, assim, voltando um pouquinho à fita, uma outra experiência que eu tive, foi muito marcante para mim, foi quando eu estava vivendo um momento muito doloroso. Na adolescência, aquela coisa, meu Deus, o que é que eu faço? E ser filho de pastor, né, o pessoal romantiza muito, mas é muito difícil, é uma pressão social, espiritual muito grande, e você é alvo de muita coisa. E naquele momento eu falei, Senhor, tudo que eu tô querendo agora é descobrir quem eu sou, qual que é o meu propósito. Eu preciso saber o que é que eu quero, eu não sei nem o que é que eu quero. Eu tô vivendo sob padrão. Parece que o meu nome nem é David, meu nome é filho do pastor. Meu nome é só esse cargo, esse título que eu tô fazendo tudo. O peso espiritual, ele tava respingando em você, né? Tava respingando. E sempre vai respingar quando a gente não sabe qual é a nossa identidade. E é aí que, numa madrugada, o Senhor foi, me levantou e falou comigo assim: vai no banheiro e ora. Eita. E eu fui pra lá, e fui orando e orando e orando. O Espírito Santo falou comigo assim: sai, vai lá na cozinha, busca um copo de água e traz pra dentro do banheiro e tranca a porta. E eu entendi que o Espírito Santo me deu essas direções, porque no quarto meu irmão dormia no mesmo, era uma beliche, e eu dormia em cima e meu irmão embaixo, então aconteceria dele acordar, e eu tava orando e me movendo, aquela coisa toda. Então eu fui pro banheiro. E chegando lá, naquele banheiro, com aquele copo de água, o Espírito Santo falou comigo: você vai derramar essa água sobre a sua cabeça. Quando eu derramei, eu senti a minha alma sendo curada. Sabe quando você sente que você está vestindo uma nova roupagem? Uhum. Eu senti como se eu estivesse vestindo uma nova roupa. Era como se Deus estivesse dizendo assim, naquele banheiro, essa água sendo derramada não é só uma água natural, é uma água de bálsamo, de cura, Eita. onde eu estou te destravando para viver o seu propósito. E foi ali que as coisas começaram a acontecer, né? É aquela frase, eu só
eu só vou curar se eu estiver curado, eu só vou libertar se eu estiver liberto. E nós precisamos primeiro destravar em nós para depois destravar os outros. E é aquilo que Cristo queria fazer naquele dia. Então ele foi e me visitou naquela madrugada. Depois daquele dia, as coisas começaram a acontecer. E foi aí que Deus foi revelar através da minha vida. E aí destravou. É como se todas as áreas estivessem trancadas por falta de identidade, por estar sob peso espiritual de coisas que se passaram, e dores, e problemas, e rótulos, e padrões. E a partir daquele dia o Senhor falou: o que eu tenho para você é uma identidade nova, é uma roupagem nova. E foi uma experiência profética, porque ali eu fui destravado e a partir dali eu comecei a liberar outras pessoas também. Porque é assim que funciona. Quando você está sob uma dor muito grande e essa dor está ligada à mágoa, a rancor, à falta de perdão, a problemas emocionais internos, você precisa liberar perdão, mas primeiro para si, depois para o outro. E quando você libera perdão, você destrava não só o seu destino, mas você destrava o destino de inúmeras Meu outras Deus, pessoas. isso é forte. E é isso que Deus queria fazer naquele dia. Ele queria destravar o meu destino, destravar o destino das pessoas que me machucaram, me Tudo com magoaram, propósito. tudo, todos. E aquilo que Deus faz é sempre pautado em pessoas. Sim. Deus quer, ama pessoas. Então você imagina, se eu não tivesse me submetido àquilo, não, vou dormir mais um pouco. Era uma madrugada, assim, 4:30 da manhã. E a partir daquele dia foi tão sobrenatural, porque eu ainda estava no ensino médio. E eu estava no ensino médio, eu acordava 6:30 da manhã e eu emendava a oração de 3 da manhã todos os dias até 6:30 a hora que eu acordava. E aí meu pai ia no quarto, para ele não ver que eu estava orando, que eu tinha um pouquinho de vergonha por causa da timidez. Ele entrava no quarto, na hora que ele entrava, eu já entrava debaixo da coberta, cobria a cabeça, aí ele chamava: tá na hora de ir pra escola. Aí eu fingia que eu tava dormindo. Aí eu pedia perdão pra Deus outro dia. Porque eu falava: Deus, ele não pode ver que eu tô esse tempo todo orando e aquela coisa toda. Que legal, cara. E hoje acabou, minha esposa vê lá, eu oro, eu expulso o que tem de expulsar no condomínio onde eu moro, e se eu vejo que tá tendo briga, eu me posiciono, eu falo: Senhor, aqui é o lugar onde o Senhor habita, e sempre assim. Porque as coisas que Deus quer fazer em nós e através de nós envolve pessoas. E tudo que a gente precisa destravar hoje é essa mentalidade de que o meu testemunho pode transformar a vida de alguém e essa pessoa vai gerar um testemunho por causa do que eu fiz por ela. Então foi isso que Deus fez, para que eu vivesse o que eu estou vivendo hoje. A gente sabe que você veio de um lar cristão e depois foi envolvido na área missionária. E eu gostaria de perguntar para você, qual foi o ponto-chave que você encontrou esse chamado na sua vida de ser um missionário? Quando isso aflorou no seu coração? Quando Deus falou isso com você? Como foi? Porque talvez tem pessoas agora nos assistindo que tenham essa vontade, que tenham o desejo de ser um missionário, de estar indo fazer missões, mas tem uma trava. Qual dica você daria para ela? Então, eu descobri o meu chamado missionário quando eu entendi que tudo que Deus queria fazer através de mim não envolvia os meus próprios desejos, aquilo que eu queria projetar em mim, mas envolvia o reino, envolvia gente. E aí eu descobri que naquela palavra em Marcos 16, que fala, né, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, essa é uma palavra, esse ide não tem antes um se você quiser, se você tiver interesse, é uma missão, e toda missão passa pela perspectiva da necessidade, não da vontade. Não é só vou cumprir minha missão se eu tiver vontade. A missão de pregar o evangelho é para todos nós cristãos. É isso. É como se a gente tivesse recebido algo de Deus, um presente, e a gente tivesse retendo esse presente. Quando a gente não cumpre a missão, é dessa forma. Só que a gente entende que se a gente recebeu esse presente, que é Cristo, que é a revelação do poder de Deus, a gente precisa entregar esse presente para outras pessoas, para que essas outras pessoas também alcancem outras pessoas. Por isso que a missão ela é circular, Top. porque ela vai sempre ser pautada em vai começar em Cristo, vir para você, vai para outra pessoa e da outra pessoa ela vai ir para outras e ela vai ser sempre assim. Por quê? Porque a missão que Deus nos dá é pautada nessa mensagem. Ir por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quando eu compreendi isso, eu entendi, esse é o meu propósito. E propósito tem a ver com missão. Tem a ver com serviço. E aí eu identifiquei,
Se eu tenho esse chamado missionário, o que que eu posso fazer então para cooperar com esse chamado? Foi aí que Deus falou comigo. Missão envolve gente. Você tem que aprender a lidar com pessoas. Você tem que aprender a conversar. E eu tinha muita timidez. Era uma trava, né, pra você? Muito, era uma trave. Eu não conseguia, falava de microfone. Não, não quero e tudo mais. Não pregar, jamais. Não tem esse dom, não. Esse dom é só do meu pai. E o Espírito Santo falava comigo. É muito mais do que você imagina. O que eu tenho para você não envolve microfone. Envolve almas, envolve nações, envolve pessoas sendo destravadas, envolve vidas sendo alcançadas. E foi aí que eu entendi. É isso o meu chamado. Chamado missionário não é ir para a África somente. Chamado missionário é mudar o lugar onde você está também. É transferir o que você recebeu primeiro no ambiente onde você está inserido. E depois você vai para a África, depois você vai para os Estados Unidos, depois você vai para aonde os refugiados têm tentado sair. E você vai pensando, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Chamado missionário está ligado ao quê? É só transcultural? Não. Às vezes, a sua missão, a pessoa que está assistindo a gente aqui agora esteja pensando, qual que é a minha missão? Às vezes a sua missão é somente alcançar as pessoas ao seu redor. E tudo que as pessoas querem fazer a partir daquilo que você receber vai ser pautado em quem Cristo é. E é por isso que nós, nesse podcast, estamos aqui hoje para falar com vocês que assim como Deus revelou coisas sobrenaturais em mim, através de mim, Ele pode fazer em vocês. A nossa missão é revelar Cristo. E é disso que nós precisamos guardar, é isso que nós precisamos guardar dentro de nós. E é o que o Rony falou do livro aí, Spurgeon, né? Spurgeon tem uma frase que é muito legal, que ele fala assim, todo cristão é um missionário. Aquele que não é um missionário é um impostor. E aí, muitas das vezes, É a isso. igreja entendeu que a missão é para um grupo específico de pessoas. Só que não, cara. A missão, ela é global e ela é... Como é que eu posso falar a palavra? Interpessoal. Ela é geral. Por quê? Não é só para o evangelista, é para o evangelista, pastor, mestre, apóstolo. Então, eu ouvi uma frase que mudou minha perspectiva. Ele falou assim: será que a igreja do Senhor tem uma missão? Ou será que a missão do Senhor tem uma igreja? Porque a gente para pensar, porque muitas das vezes, quando a gente trabalha num corpo e entende que a igreja tem uma missão, talvez é para um grupo específico. Mas quando nós olhamos para essa perspectiva, entendemos assim, é a missão de Deus que tem uma igreja, que tem um comando, né? Porque a igreja foi formada a partir de um ponto de que Cristo falou, vai, ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar os meus mandamentos. Então, ou seja, a igreja nasceu com uma missão. Ou seja, a missão de Deus tem uma igreja. É isso. Que é o quê? Falar de Jesus, pregar o evangelho. Trazer pessoas que estavam nas trevas, trazer pessoas que estavam longe para Cristo. Então, ou seja, a missão de Deus surgiu e a igreja foi uma das ferramentas que Cristo falou assim, ó, agora vocês vão fazer isso. E aí, quando você olha com essa perspectiva, David, e aí você entende, assim, uau, verdade. Então, não missão, não é eu, talvez, ir para a África. A missão é o quê? É eu falar de Cristo. E aonde? Para minha família, Verdade. para os meus amigos, faculdade, trabalho. E é aí que você entende, cara, é verdade. Porque nem todo mundo tem a vocação de ir para a África. Sim. Ou talvez é a oportunidade. Então, essas pessoas não são missionários? Pelo contrário. Quando nós entendemos isso, trazemos a perspectiva de quê? De que Cristo tem um comando. E esse comando é o quê? Ir por todo mundo, pregar o evangelho. E aí, a mente abre. E aí você entende, cara, não é um pedido. É uma ordem. Ou seja, Cristo está ordenando, não para um grupo de pessoas, mas para todo mundo entender que precisa falar de Cristo. E aí que entra o que você falou. Ah, eu tô tímido, né? Eu não consigo falar. Mas, cara, vai ter que aprender. Sim. É isso que Cristo traz. Ah, não consigo falar. Vai sim. Eu vou te ajudar. Lembra de Moisés? Quem que deu a boca ao homem? Verdade. Né? Eu não sei falar. Sim. Jeremias, sou uma criança. Não, eu tô aqui.
Vamos junto que você vai conseguir. E aí você falou, ô, David, que você trouxe também algumas experiências de cura, né? Lá. Conta pra nós essas experiências que você teve de cura e também de um sonho da sua esposa, né? Afirmando tudo isso. Sim. Então, quando eu voltei do sertão, é, eu estava ainda na fase de namoro e tudo, preparando para Com a sua noiva, noivar. né? Sim. E aí, o que acontece? Deus falava com a minha esposa as mesmas coisas que falava comigo lá no sertão. No quesito endereço, pessoa, você vai em tal lugar, a pessoa vai estar te esperando. Uau. E quando falava isso pra mim, eu falava, meu Deus do céu, isso aí novamente voltando e reafirmando que Deus tem algum mistério aí no meio Ativou, né? disso. Você, né? Ativou. Meu E Deus. não só ficou em mim, meio que percorreu também sobre ela. E aí, ela falou comigo assim: olha, tem esse endereço. Deus me falou sobre esse endereço, sobre essa rua, e eu falei: Deus, eu conheço essa rua, porque eu já tinha voltado. E era num bairro onde a gente morava, próximo à casa dos meus pais e tudo. Eu falei: será que eu vou lá? Que era uma região um pouco perigosa. Eu falei: acho que eu vou. E eu fui sozinha. O Espírito Santo falou É comigo: isso. vai. Eu só fui. E chegando lá, realmente. Na hora que eu chego naquele endereço que ela me passou, na mesma rua, o Senhor fala comigo: vai passar alguém aqui agora. E é essa pessoa que eu quero que você transmita aquilo que eu vou te falar. E quando eu cheguei naquela rua, passou a pessoa exatamente que ela tinha falado. E aí apareceu uma moça, ela falou comigo: e aí, tudo bem? Eu falei: tudo bem, meu nome é David, tudo. O Senhor me trouxe aqui. Eu não sei Meu bem para Deus. que ele me trouxe, mas ele me revelou para minha noiva que era para eu estar aqui, que era para eu trazer uma mensagem para você. Ela falou comigo assim: deixa eu te contar, isso realmente é Deus. Uau. Por quê? Porque o meu esposo, no mês passado, se suicidou, Meu Deus. a minha casa está assim, de cabeça para baixo. E Meu Deus. nada tá fluindo, nada tá acontecendo. E eu falei com Deus, eu vou tirar minha vida hoje. E era o dia que ela ia tirar a própria vida. Eu falei Meu para ela Deus. naquele momento tudo que Deus queria que eu falasse. E é tão sobrenatural, porque quando é Deus falando por profecia, e eu entendo que profecia passa pela perspectiva da previsão e também daquilo que você vai revelar acerca do futuro. Uhum. É muito mais poderoso que a gente pensa. E aí eu falei com ela, o Senhor me trouxe aqui para te dizer que ele tem um propósito e esse propósito ainda não foi concluído, só vai concluir no dia que ele determinar que você vá. Não, mas eu não quero continuar vivendo, eu não sei qual que é o meu sentido de vida. E naquele momento o Espírito Santo foi colocando palavra na minha boca. E naquele dia aquela mulher falou, eu quero esse Jesus então. Eita, glória. Pronto, a mulher foi, aceitou Jesus, falou: eu quero, eu não vou desistir, eu vou continuar. Nunca mais vi ela, fui embora, dei um abraço, nunca mais vi. Cheguei, liguei para minha esposa e falei para ela: é isso que Deus queria fazer. E é isso que Deus vai começar a fazer a partir de hoje. Destravar pessoas através de nós. E se onde estiver Uau. algum coração Glória a disposto, Deus vai por isso. acontecer alguma coisa sobrenatural. E é isso que Deus vem fazendo. Eu falo que eu carrego uma mensagem. Essa mensagem é sempre pautada em influência, em liberdade, libertação, propósito de vida, mas eu ainda assim piso muito no quesito cura da alma. Tanto que em muitas igrejas eu ministro, a grande maioria o tema é cura, cura da alma, revestimento, Glória a restauração Deus. da alma. E o tempo inteiro Deus vem reafirmando em mim que tudo que ele fez lá no passado, para que eu vivesse naquele dia, derramando aquela água sobre a minha Uhum. cabeça, para que eu fosse curado, ele estava já me projetando para viver o que eu estou vivendo no quesito cura, para fazer com que pessoas sejam curadas. E foi isso que Deus fez. E é isso que Deus tem feito. Então foi muito bom para mim, foi maravilhoso ter tido essa experiência. Até hoje eu tenho experiências sobrenaturais no trabalho, no ônibus. Às vezes estou no ônibus falando em língua, às vezes nem falando em língua, eu tô com os olhos fechados e alguém do meu lado falando, não sei, mas quando você sentou aqui, eu senti uma paz muito grande. Glória a Deus. E é impressionante você não Uau. saber quem é a pessoa, você não saber aonde essa pessoa saiu e você vê que as pessoas recebem o tempo inteiro dentro delas afirmações sobre quem você é. Sem que você saiba quem elas são e sem que elas saibam quem você é. E isso é impressionante. Então eu acho que tudo que Deus fez foi pautado nisso, para que pessoas fossem destravadas.
E, David, você falando sobre destravar, a gente sabe que você hoje é um influencer e usa isso como ferramenta do reino. Como nasceu esse desejo de influenciar, em ir para as redes sociais e ser um influenciador cristão? Então, nasceu quando eu percebi que a internet estava extremamente polarizada de conteúdos extremamente irrelevantes. Meu Deus. E eu comecei a ver que as pessoas estavam tomando espaço. Lá em 1969, a internet começa a ter uma ascensão muito grande, né? Nada muito grande, mas a internet começou ali. Aí você chega em 1990, 91, aí você já tem já as redes sociais chegando, você já tem web, site, blogs e tudo mais. E eu fui vendo aquilo, e quando eu tinha os meus 8, 10 anos, eu já queria um celular na minha mão. Falei, mãe, eu quero um celular. E eu ganhei o meu primeiro celular lá para os meus 13, 14 anos. E aí, quando eu vi, desde aquele dia, quando eu estava com o celular na mão, eu via pessoas extremamente irrelevantes. E eu assistia aquilo, e aquilo sempre me incomodava, Rony. Por quê? Porque eu queria me posicionar para transformar aquilo de alguma forma. Só que eu não sabia como. E eu falava o tempo inteiro comigo mesmo, nossa, tem tanta bobeira na internet, tem tanta coisa. E o Senhor sempre me dava ideias do que eu poderia fazer para transformar a realidade aonde eu estava no quesito virtual. E eu via aquilo como uma oportunidade de mudar a vida de alguém. Quando entrou a pandemia, 2019, 20, né? 9,20. Isso. Entrou a pandemia, eu falei, quer saber, eu vou começar a produzir conteúdo para o Instagram. E eu tinha 3 mil seguidores, não era nem 3 mil, eu acho, mas tinham alguns seguidores. E eu falei, quer saber, eu vou começar a fazer live. Comecei a fazer live. E aí tinha 20 pessoas, tinha 30 pessoas, algumas outras tinha 15 pessoas, e eu falei, Senhor, acho que eu não vou continuar não, porque ninguém tá participando. E o Senhor falou comigo assim, 15 pessoas é alguém. 15 pessoas é um número relevante. Você imagina 15 pessoas sendo curadas na sua frente. 15 pessoas é uma célula. É uma célula. E eu falei, Senhor, mas o Senhor falou comigo, primeiro você tem que mudar a chave na mentalidade, na mente, para que você comece a viver aquilo que eu vou te fazer viver. E aí eu comecei, fui continuando. E aí eu falei assim, Senhor, eu quero também contar o meu testemunho. Foi aí que eu lancei um e-book na época da pandemia com o tema Sofrer Não Muda Quem Sou. Top. E esse e-book, mais de 15 mil pessoas leram na época. E foi incrível, porque um mandava pro outro. E era, sabe aquela coisa assim, você coloca o e-book num drive e vai disparando e a pessoa mandava o link para outra e familiar lia. E quando eu vi, estava tomando uma proporção muito grande. Eu via pessoas falando, meu Deus, eu ia tirar minha vida, eu estava preparada para poder desistir, isso e aquilo. Eu li esse e-book, testemunhos, e testemunhos, testemunhos. E aí eu fui lançando outros e-books e continuando com live. E aí quando eu vi 5 mil seguidores, e 10 mil seguidores, 17 mil seguidores, e foi de uma ascensão muito grande. E que em 3 meses já eram mais de 40 mil pessoas no Instagram. E eu falei, Senhor, eu acho que meu propósito é esse. E aí que virou a chave. Por quê? Porque naquele momento eu pensava, é sobre alcançar números. É sobre ter uma galera aqui. E o Senhor foi mudando a chave na minha mente. Isso é muito comum, né, na mente de um influenciador que não tem uma visão de reino, ou alguém imaturo no início, que vai Sim. desenvolvendo, que acha que aquilo ali que é o importante, o número de pessoas e não É o isso. número de impacto sendo gerado. Sim. E aí que Deus começou vamos mudar, porque as pessoas que seguem você esperam algo de você. Não é sobre número, não é sobre status, não é sobre provar nada pra ninguém. E é aí que eu comecei a desenvolver maturidade espiritual, para entender que não era nada sobre mim. Aí eu comecei a me tirar de cena. E aí Cristo começou a fazer. E quando ele começou a fazer, foi sobrenatural. Porque numa live tinha 500 pessoas, numa outra tinha 1.000 pessoas, numa outra tinha mais pessoas, e sempre um mandando pro outro, entra nessa live. Eu ganhei minha madrinha para Jesus numa live. Uau. E era assim, 100% católica. Amigos meus, desde eu não dava nada para você, e falava desse jeito. Enchia minha bola e eu falava, não é possível. E aí eu via naquelas lives Deus falando e Deus
projetando coisas Isso é bom. e pessoas colocando, eu quero aceitar Jesus, eu quero mudar de vida hoje, eu quero me reconciliar, eu quero mudar minha vida, eu quero isso, e vendo pessoas saindo do vício e aquela coisa. E aí o Senhor falou comigo, pronto, acabou, não quero mais live não. E eu sempre fui sob direção mesmo divina, e foi aí que eu comecei a desenvolver um curso online para poder formar novos influenciadores. Esse curso tem um nome chamado para Influenciar. E foi aí que naquele episódio que eu vim falando, Sobre ele. naquele... Foi 2022? 3? Não, tem uns 2 anos só. Tem uns 2 2024. anos? Ah, sim, verdade. Tá até um ano, 24 é um ano, meu filho. Não, Essa é. conta só tá ruim, Eu eu acho. acho, eu acho que foi 2023 que Já eu tá vim no aqui. final, né? Então já tá 23 mesmo. contando. Eu acho que eu vim em 23, setembro, é, final de 23. 2023, por Foi, isso foi. que 2 ficou anos, meio por isso confuso. Mas eu vim cá e eu falei até com vocês que eu estava lançando o curso online Chamados para Influenciar. E o curso virou mentoria, e da mentoria, virou a palestra Influência que Transforma. Que foi aí que eu vi Deus realmente fazer coisas sobrenaturais através da minha vida e através também das pessoas que estavam sendo formadas nas mentorias e no curso. E isso é muito incrível. E a internet foi uma oportunidade para que eu projetasse tudo que Deus queria fazer. Então eu falava sobre paternidade, sobre identidade, eu via pessoas sendo formadas. E aí eu falei, Senhor, a minha rede social, a partir de agora, é para glorificar o seu nome. Não é para fazer com que as pessoas vejam somente a minha vida, as minhas conquistas, ou eu ficar o dia inteiro no scroll infinito, né, assistindo reels e vendo conteúdo de outras pessoas. Eu quero criar algo que eu sei que o Senhor vai me revelar algo para eu poder fazer. E foi assim em cada fase. E o Senhor me direcionando, e faz isso, e faz isso, e faz isso. Quando eu vi, começou a tomar uma proporção muito grande. E é muito especial para mim ver pessoas sendo impactadas, transformadas até hoje na rede social. E, missionário, como é que você lidou com as críticas? Por quê que eu falo isso? Porque quando você vai para a internet e quando você começa a trabalhar, principalmente com essas coisas mais delicadas, como missões, pessoas, né? E aí vem uma galera uns haters aí, que começa a dizer, ah, não, quer aparecer, quer seguidor, quer isso aqui. Porque às vezes, quando a gente posta, a ideia que as pessoas têm é de que, ah, não, ele só quer seguidores, ele só quer fama. E nós, quando trabalhamos com a internet, a gente entende o poder disso aqui, cara. Que é muito isso. além de só números, de só fama, de só glamour. E não, é uma arma, posso falar uma arma de grande potencial, de massa e Verdade. que você não consegue imaginar. Por exemplo, esse podcast aqui, a gente já alcançou mais de 6 milhões de pessoas. Sim. Gente, vamos parar. 6 milhões de pessoas é muita gente. Muita. Talvez a gente pode ter contatos com pessoas que não vai chegar nesse número de 6 milhões Verdade. na nossa vida normal, Uhum. sem estar na internet. É. Então a internet trouxe essa amplitude que transformam números que nem a gente foi no Ore Comigo e tinha lá 55 mil pessoas. Uhum. E a gente olhava o estádio inteiro, assim, lotado. É muita gente. É muita gente. E aí você começa a olhar os vídeos que a gente tem de pessoas que foram alcançadas. A gente olha assim, cara, que a gente tem hoje 65 mil inscritos. É como se fosse aquele estádio. E você olha assim e fala assim, meu Deus, é muita gente. É impressionante. Porque quando a gente olha números, quando nós trabalhamos com a internet, a gente posta um vídeo lá. Né, vai lá e dá 5 mil visualizações. Você fala, nossa, 5 mil só. Uhum. Só que você fala assim, mano, são 5 mil 5 pessoas. mil. Coloca 5 mil na rua, mano. É. Coloca 5 mil assim em um galpão. Não Gente, cabe numa igreja. é Na mu- maioria das igrejas. Isso. Exatamente. É muita gente. Então, a internet, ela trouxe um potencial gigante e as pessoas não conseguem entender isso. Verdade. Acha que é só pelo número, que é só para aparecer. E aí, muitas das vezes, há uma necessidade de a gente expor. Por exemplo, a gente trabalha, eu trabalho com missão. E é muito difícil, né, você ter que gravar, mas é necessário. E aí, por muitas das vezes, as pessoas me questionavam dizendo que, ah, não, mas para que você filmou? Né? Para que você está filmando? Você está, né, abençoando e está mostrando? E aí que elas não entendem. Por exemplo, a gente tem uma prestação de conta, que nem a gente fez um movimento, e a gente arrecadou 100 cestas básicas, e a gente doou para a comunidade. Fizemos um evento de missões lindo, né, galera? Lindo, lindo, Muito lindo. bom.
totalmente voluntário. E aí a pessoa, ela doou a cesta. Ela confia em mim? Confia. Beleza. Mas ela quer ver se aconteceu. Tem muita gente que doou a cesta lá que nem da igreja é. Então, ou seja, aquele vídeo é uma prestação de conta. É. Primeiro, uma prestação de conta, porque, ó, você deu a cesta, mas ela chegou no destino. Tá vendo aqui? É uma prova. E outra, quando você posta, quantas mensagens eu recebi quando a gente posta os vídeos, as pessoas falam assim, cara, eu quero entrar para missões. Então, ou Olha. seja, além de você prestar conta, você consegue incendiar os corações das pessoas que talvez estavam paradas. Então, olha para você, o benefício É isso. de trazer a internet, de mostrar. E quando a gente mostra, traz muita mais confiança, É. credibilidade, para que as pessoas possam abençoar mais. E aí, às vezes, as pessoas, inclusive até lá na igreja, tinham uma mentalidade muito fechada, Uhum. de que, não precisa mostrar. Não precisa... Mas e aí, gente, como é que a gente vai conseguir as pessoas? Verdade. Como é que a gente vai conseguir patrocinadores? Como é que a gente vai É. conseguir para financiar isso aqui? Porque, né, oxalá se a igreja tivesse dinheiro para manter uma obra missionária. Verdade. Que seria, cara, incrível. Sim. Mas infelizmente não tem. É. Hoje a igreja mal consegue se manter nenhum aluguel. Aham. E mesmo assim as pessoas ainda acham, você vai pedir um dízimo lá, uma oferta, as pessoas É já verdade. fecham o coração. Então a ideia era essa, que a igreja talvez tivesse essa estrutura de poder bancar tudo, mas hoje, infelizmente, a gente não tem. E a obra de Deus vai parar? As pessoas vão deixar de ser abençoadas? E aí eu quero te perguntar, Leide, como é que você lidou com isso? Né? Porque eu lembro que no início que eu comecei, isso afeta. Mesmo que a gente tá com foco em Cristo, com certeza, mas nós somos seres humanos, temos sentimentos. E às vezes aquilo baqueia, aquilo assim, cara, parece que as pessoas não entendem. Como é que você rompeu? Talvez essa pessoa que tá em casa tá tendo essa dificuldade. Uhum. E aí eu quero que você dê um conselho, como é que você rompeu, como é que você entendeu? Cara, eu não vou calar essas vozes e vou ouvir só a voz do Senhor, que foi ele que me deu a direção. Sim, então, o Maico, quando a gente entende o nosso propósito, eu acredito que automaticamente, mesmo que as outras vozes falem muito no quesito crítica, no quesito acusação, qualquer outra coisa para poder acabar mesmo com a nossa integridade, com o desejo da gente fazer E as e que doem continuar, bem de perto, né? vem sempre de perto. E aí que vem a decepção. Hoje eu falo sempre, sempre. No meu Instagram, nos meus stories, eu apareço muito pouco. E aí as pessoas sempre no direct falam, você não aparece, você não mostra onde você tá. Teve uma pessoa que viu eu e minha esposa num restaurante, lá no bairro Floramar, e ela falou assim, quando voltou do restaurante, eu vi você e sua esposa lá, por que vocês não postaram? Eu queria muito ter tirado uma foto, mas eu vi que vocês estavam no canto e tudo. Eu digo sempre, eu sempre vai passar pela minha perspectiva a seguinte frase, eu só vou postar se isso inspirar. Se não inspira, eu não publico. Isso é bom. Pronto. Aí, às vezes, eu tô na academia, aí eu vou e posto uma foto assim, minha na academia e tal, o senhor falou comigo. Isso inspira? Se inspirar, você posta. Se é só pra se autopromover, então não posta, não. Eu falei, senhor, é pra me autopromover. Já apaga e Risca. pronto. É só pra mostrar que eu tô aqui. Mas se é pra inspirar, coloca. Só que tem gente que não quer ser inspirada. Tem gente que só quer criticar. E a gente vai ter que lidar com esse público. Por quê? Porque esse público, na internet, tá só ali como espectador. E eles não fazem nada, eles não concluem nada, eles não sonham com nada, eles não conseguem ter a ousadia de fazer o que a gente está fazendo. Olha o podcast de vocês, vocês colocam o rosto de vocês, vocês se projetam, vocês se entregam, produzem, fazem, dedicam tempo e talento. Você imagina se vocês não fizessem isso? Todos os críticos que criticam vocês hoje não estariam criticando. Por quê? Porque vocês estariam sentados na mesma cadeira que eles. Uau. Mas quando você se projeta, quando você está à frente, você vai ser alvo disso sempre. E aí qual que é a chave? Tentar silenciar essas vozes e entender que você tem um propósito, uma identidade e uma missão. E esse propósito, essa identidade, essa missão não pode ser apagada por causa de qualquer coisa que as pessoas vêm falando. Eu recebi uma mensagem no meu direct semana passada de uma moça falando, eu não concordo que você tenha que continuar postando esses conteúdos, porque agora eu estou com conteúdos estáticos, e lá eu coloco carta aberta aos religiosos. Uau. E aí eu produzo o texto, a legenda, e aí bomba. E aí eu fui
e vendo um tanto de comentário chegando e chegando, aí eu falei, Senhor, eu vou desativar todos os comentários. Todos. Silenciei as vozes. E foi aí que comecei a receber mensagem no direct. Quando eu criei uma carta, Eles carta não aberta, param. e eles não param. Aí eles foram no direct. Aí eu tô assim, nó, que diabo que é essa mulher aqui, enchendo o saco. Aí eu falei com a minha esposa, eu acho que eu vou parar de postar as cartas. E ela foi e falou comigo assim, você não falou que você tem um propósito, uma identidade, uma Uau. missão? Foi aí que eu entendi. Eu tenho um propósito, eu tenho uma identidade, eu tenho uma missão. Eu não posso deixar com que qualquer crítica acabe com isso. Foi aí que foi o ponto-chave. Por quê? A última carta que eu postei foi uma carta aberta aos viciados em pornografia. Acabou. Uau. Acabou. Você imagina uma churrada de pastores, de obreiro, de gente no meu direct falando. Você colocou essa carta, você está defendendo quem é viciado, você está isso e aquilo, em nenhum momento a carta fazia isso. Foi aí que eu comecei a ver. Eu perguntei para ele assim: você leu a carta toda? Não, nem precisei. Ah, meu Deus! Ah, Então pronto, não dá. Aí vontade de entra o bater. Speed Pedro na gente, que dá uma vontade de pegar uma espada Complicado. mesmo. Hoje não é espada, né? Sei lá, tacar um tijolo, não sei. Porque não tem condições. E nenhum deles leram tudo. Aí teve uma que falou assim: você está passando a mão na cabeça de quem é viciado em pornografia, e em um momento da carta falava. As pessoas, elas concluem sem ler, concluem sem assistir até o Verdade. final. Pensa que um corte define tudo, todo um episódio. E eu lido com isso o tempo inteiro. Elas querem entender o que elas definiram dentro delas, que elas vão entender. Elas não vão entender a mensagem que você está transmitindo. Elas vão entender o que elas concluíram. E pronto. E como que eu lido com isso? Silenciando e entendendo. Se eu tenho um propósito, uma identidade, uma missão, eu vou avante a ela, eu vou diante dela Uau. para poder concluir aquilo que Deus me chamou para fazer. E você vai lidar com tudo. Você vai lidar com Judas, você vai lidar com qualquer tipo de pessoa que vai tentar de tudo. Ser falso, vai mentir, vai te trair, vai te acusar, vai falar na sua frente uma coisa e depois outra coisa. E nós que lidamos com o ministério, a gente vive isso. É muito real isso. Não só na internet, mas isso é projetado até na nossa realidade, dentro da nossa própria casa. Então a gente tem que se blindar dessa forma, entendendo, isso aqui não vai me fazer parar, porque eu tenho um propósito. E eu sei qual que é a minha identidade, e eu sei qual que é a minha missão, eu tenho que concluir ela. Uau. E você falou de vozes aí, na hora que você falou, eu lembrei de Jesus. Jesus, né, ao seu caminhar, ele ouviu muitas vozes. E se você parar para ler, a primeira voz que Jesus, ao dar início ao seu ministério, ele ouviu foi qual? A voz que ecoou no Jordão. Qual que foi? Este é o meu filho amado, em quem eu Olha, tenho prazer. sim, E aí, ou seja, você escuta, e é o que acontece com a gente escuta uma voz antes da gente iniciar o nosso propósito, antes da gente iniciar a nossa caminhada. Por que que Deus faz isso? Para que nós podemos firmar nisso. De quê? De que essa é a voz que nós precisamos ouvir, que é a de Deus. E aí, ao decorrer, Cristo ouviu muita coisa, cara. E principalmente, eu acho que o que fere o coração de Cristo talvez ouvir essas palavras de fariseus, de que eram é que isso. naquela época, hoje é mal vista por causa que nós temos uma perspectiva, né, bem ampla, fora da caixa, o que eles viam naquela época, mas naquela época as pessoas viam os fariseus como alguém É, de Exemplares. Deus, né? é, Era uma voz de Deus, era alguém que olhava, pô, esse cara tá perto de Deus. E aí ele ouve, né, dos fariseus o quê? Ah, não, ele é Deus-Ebu, ele só faz essas coisas porque ele é o chefe dos demônios. Agora imagina Cristo ouvindo isto de alguém que se diz ser um doutor, ou ser alguém da lei, alguém olha, de. Então, e aí ele ouviu essa voz. E imagina se ele tivesse parado. Só que não, Cristo estava com seus ouvidos em qual? Na voz que ecoou no Jordão. Esse é o meu filho. Ou seja, as pessoas que talvez até estão, né, no seu ciclo de amizade, na sua igreja, talvez até na mesma missão que você, não vai entender o comando que Deus deu para você. E aí Paulo fala o quê? Que só entende as coisas espirituais quem é espiritual. Ou é seja, isso, só entende o propósito que você está vivendo, aqueles que estão vivendo o mesmo propósito que você. é E aí isso. eles falam assim, é por isso. E as pessoas que estão ao redor não vai. E aí que há uma chave que nós precisamos entender. É aprender, igual você disse, silenciar essas vozes, de que elas vão ecoar.
Mas a voz que a gente tem que estar firmada é a que ecoa no Jordão, é aquela que Cristo falou. É o propósito, é o comando que ele nos deu. E isso fortifica a nossa fé e traz para nós o quê? Combustível para nós continuar. E eu queria que você trazesse para nós aqui, David, talvez um testemunho de alguém que foi impactado, que mais te marcou, né? De que você falou assim, cara, eu preciso continuar por causa disso, dessa pessoa. Que a gente já recebeu também muitas mensagens de pessoas e falam assim, nossa, eu ouvi isso e mudou minha vida. Você tem algum testemunho assim que mudou, que te deu um combustível, que te deu assim, cara, vou continuar. Mesmo com as pedradas, mesmo Sim. com as críticas, mas vale a pena por causa desses testemunhos, por causa dessas pessoas. Então, eu tenho um recente. Uau. No dia 5 de setembro aconteceu a minha primeira palestra lá em Santa Luzia, no Teatro Municipal. E quando eu tive a oportunidade de sentar com a secretária de Cultura e Turismo e toda a equipe para poder definir, ela me disse assim, David, nós não temos, nunca tivemos aqui em Santa Luzia uma palestra de cunho espiritual, religioso, como você vai trazer. Então, você sabe que você vai lidar com desafio, né? Aí eu falei, sei. Você sabe onde você está entrando? Eu falei, sei também. Você quer isso? Eu falei, quero. Vamos fechar a data? Vamos. Fechamos dia 5 de setembro. No dia 4 de setembro, eu comecei a receber mensagens no meu Instagram e pessoas comentando em posts e directs de pessoas falando. Agora, a Prefeitura de Santa Luzia está falando, promovendo coisas de cunho religioso e as outras religiões. E esse jovem vai começar a fazer isso agora, e as outras, e a Umbanda, e o Candomblé, e isso e aquilo. Agora a cidade de Santa Luzia vai ser obrigada a engolir conteúdos cristãos, e eu fui vendo aquilo. E aí eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E as pessoas falando, e diversas vozes. E eu falei com Deus, Deus, eu não sei se eu faço essa palestra, um dia antes da palestra acontecer, com diversas inscrições. Não sei se eu faço. Foi aí que eu estava dentro do ônibus, olha só, dentro do ônibus, eu falei, eu vou pegar esse ônibus porque eu quero que demore muito para eu chegar em casa. Para eu ter tempo de ouvir a voz de Deus. Não vou pegar Uber, não, eu quero ficar nesse ônibus. Sentei dentro daquele ônibus e fiquei lá. E foi aí que, na hora, meu celular apitou, eu fui e recebo uma mensagem no meu WhatsApp. Não sei quem passou o meu número. E aí é um rapaz, ele fala comigo assim, oi, tudo bem, David? Eu te vejo no Instagram, eu amo seus vídeos e tudo mais, não sei o quê. Eu tô assim, quem passou meu contato pra essa pessoa, meu Deus? Agora vazou meu número, e agora? O número pessoal. Foi aí que ele falou assim, David, eu queria falar pra você que eu tenho 11 anos, meu nome é tal, e eu quero dizer pra você que eu quero ser jornalista, palestrante e também pregador, porque eu me inspiro em você. Meu Deus. Pronto, naquele momento eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus. Parecia que foi um anjo que mandou mensagem, nem que foi ele. E quando eu vi, eu falei assim, meu Deus, 11 anos de idade, eu li de novo. E ele foi e mandou assim, eu queria muito que você me respondesse, porque todos os dias eu assisto um conteúdo seu. E ele mandou, olha, eu tenho as notificações ativadas, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu falei, daqui a pouco vai ser da camisa. E eu falei com a minha esposa assim, eu não vou parar, eu não vou desistir. E foi uma experiência que comprovou o meu propósito. E que vai envolver críticos, que vai envolver pessoas, que vai envolver quem concorda, quem não concorda, quem quer difamar a sua imagem e quem também vai promover a sua imagem. Com certeza. E a gente vai lidar Uau. com essas duas coisas, com esses dois mundos diferentes. E como você consegue diferenciar influência de popularidade em rede social? Então, popularidade está ligada à manipulação, mais do que influência. Influenciar vem do latim influere, in, dentro, fluere, fluir, fluir para dentro. Quando você entende que influenciar é transformar outras pessoas e manipular é você controlar com as mãos. Antigamente, lá na Grécia Antiga, eles faziam teatros e os personagens de fantoche eram controlados com as mãos. Marionete. É dali que surgiu a palavra manipulação, que é manipulos, do grego. E aí as pessoas usavam isso como oportunidade de quê? De controlar aqueles fantoches, de controlar aqueles personagens. E aí isso foi trazendo para a nossa língua a palavra manipulação. E isso está ligado à popularidade, porque as pessoas que querem números não querem influenciar, elas querem manipular.
Quem quer alcançar somente fama, status, popularidade, ver que as pessoas estão vendo ela e mostrar sempre uma vida boa e perfeita, ela não está influenciando, ela está manipulando. Uau. Foi aí que eu entendi isso. Influenciar é diferente de manipular. Influenciar é fluir para dentro. Isso é, eu recebi algo dentro de mim e eu preciso fazer com que isso flua para dentro de outras pessoas. É essa a origem. Então, eu acho que essa questão de ser popular, de querer mostrar, de querer se autopromover, o tempo inteiro estar em evidência, está mais ligada a esse desejo de manipulação. Isso não diz nada em respeito sobre influência. Influência diz respeito à nossa missão, ao nosso propósito, que não tem nada a ver com ser popular, que não tem nada a ver com autopromoção, tem a ver com a missão. E a missão é muito mais que isso. Eu vejo que muita gente hoje está preocupada com números, com status, em querer mostrar para as pessoas coisas e cenários e construir histórias para poder ser vista de outra forma, ou aceita em algum lugar, ou ter uma porta aberta, ou uma oportunidade num lugar que ela quer muito. E ela não acessa esse lugar influenciando, ela acessa esse lugar manipulando. Ela vai controlando ali, ela fala uma coisa aqui, ela posta um conteúdo assim. Isso tudo gira em torno da manipulação. E é isso que a gente precisa cuidar para a gente não entrar. Porque é isso que o diabo quer, nos tornar manipuladores. Porque o diabo é manipulador. Uhum. Ele não quer que a gente seja influenciador, ele quer que a gente seja manipulador e influenciável. Isso é muito sério no reino espiritual. Isso é forte. Muito. E como um influenciador cristão consegue deixar um legado duradouro para essa geração que está se levantando? Como ele se torna essa voz que vai perpetuar assim e até para a próxima geração? Então, primeiro eu preciso pensar no agora, né? O que eu estou construindo? Quais frutos eu tenho gerado? Eu costumo dizer que no reino não importa o quanto eu tenho de Deus, não importa o quanto Deus tem de mim. E é isso que diz respeito a legado. É quando eu compreendo que eu preciso deixar algo para as pessoas ainda em vida e também quando eu não estiver mais. Isso é legado. Isso é fazer com que pessoas sejam tocadas, ainda que a sua presença não esteja mais ali. Então eu comecei a descobrir que a construção de legado, ela é diária. Ela é por meio de uma vida que você constrói diariamente. É muito mais do que você dizer assim, hoje eu vou mudar minha personalidade, hoje eu vou mudar minha estratégia. Não, ela é construída diariamente, é no pouco. Cada dia você vai fazendo algo diferente. Isso tudo vai construindo o seu legado. E é assim que a gente marca gerações, fazendo com que cada dia seja um dia de oportunidade de você cumprir a sua missão. Se é uma missão específica, se é um propósito específico, todo dia você vai construir ele. E isso tudo vai estar complementando para você deixar esse legado para as pessoas. Eu vejo que as pessoas pensam que tudo é do dia para a noite, né? A gente está vivendo uma geração de muito imediatismo, onde elas querem tudo do dia para a noite, é assim, não, eu quero para agora, eu quero. Se a pessoa quer ser influenciadora, ela quer amanhã, ou começar hoje com um seguidor e amanhã já tá com 10 mil, depois com 100 mil. As pessoas são muito apressadas e construção de legado é para pessoas que submetem ao todo dia uma mudança nova, todo dia uma construção nova, todo dia uma mentalidade nova. E isso contribui para o nosso legado. A gente vai dar uma pausa só para falar sobre os nossos patrocinadores. E eu quero começar falando sobre a Implantar Telecom. Quem aqui já teve problema com a internet? Acredito que a grande maioria que está nos assistindo já teve algum problema com a internet. Tá tentando ver o vídeo, tá tentando assistir o filme, aquele jogo que você gosta, o podcast GJCast, e ele fica travando. Eu quero te dizer que a gente conhece uma provedora de internet que mudou essa má experiência sobre a internet. Ela é Implantar Telecom. E ela tem o seu slogan que ela me chama muita atenção. Olha só, você merece a melhor conexão. Isso você pode ter em casa, através dos planos residenciais que ela tem. Vai estar passando aqui na televisão, também em volta aqui, as informações necessárias. Então, se você está em casa e sua internet fica travando, procure saber sobre a Implantar Telecom. Ela vai te dar um up nessa visão de internet. Outro detalhe também, você que é empreendedor, ela também tem um ramo corporativo. E através desse ramo corporativo, ela consegue te dar um suporte para os seus dados e para aquilo que você precisa dentro da sua empresa.
Na hora que dá o horário do funcionário ir embora, ele bate o cartão e vai embora. Só que os dados e a empresa, ela precisa continuar funcionando. E a Implantar, ela vem com esse suporte para as empresas. Agora também está com uma inovação. Ela está com a Implay Chip, isso mesmo. Agora você pode ter a Implantar Telecom na palma da tua mão, através do teu telefone móvel. E eu quero te falar uma coisa especial aqui, para vocês e para nós que usam internet aqui o tempo inteiro. Cara, a gente fez uma pesquisa e é incrível, parece até historinha, mas você consegue olhar essas informações e comprovar através da Implantar Telecom. Ela dá mais gigas com valor menor. Isso é para que você tenha realmente a conexão que você merece. Implantar Telecom. Liberdade é ter internet onde quiser. E Implantar Telecom é para quem não pode parar. E também temos como patrocinador desse projeto a Estamparia King. E o que é a Estamparia King? Ela vem trabalhando com blusas personalizadas, blusas para você fazer seu evento. E talvez, né, Rony? Você tá ali na sua conferência e o missionário vai me entender. Você quer fazer uma conferência e você quer fazer a camisa. E a pergunta é, quem que vai fazer essa camisa? Onde nós vamos encontrar preço justo e qualidade? Então, na Estamparia King aqui, para solucionar todos os seus problemas, para trazer uma conferência digna, uma conferência que vai trazer uma identidade, eu tenho certeza que vai mudar a sua perspectiva de trabalho sobre camisas. Então, vou deixar aqui o Instagram. Por que eu vou deixar o Instagram? Para você ir lá e conferir e ver as qualidades, ver que outras pessoas também adquiriram e gostaram do produto, que viram, e inclusive eu entrei lá e eu vi várias fotos de congressos que teve a camisa e que marcou, né, aquela conferência, que marcou aquele congresso. Então vai lá, vou deixar o número para você fazer o orçamento, e às vezes você fala assim, ah, não, é muito caro. E às vezes não. E aí eu pergunto, o que é caro? Qualidade tem preço? Então vai lá. Mande lá uma mensagem, entre no Instagram e confira. E também a loja, a Estamparia King, tá com aliança com a loja Propósito. Que é o quê? A loja Propósito, ela vem trazendo blusas que trazem uma mensagem evangelística. E a gente tá falando muito de missão, né? Imagina você ir para um shopping bem vestido, alinhado, e além de ir bem vestido, levar uma mensagem evangelística. Então, todas as camisas da loja Proposta, ela tem um versículo na frente e atrás tem uma estampa conforme o versículo. É lindas. Vou deixar o link aqui da loja virtual, só para você dar uma olhada e ver que linda. Lá nós temos camisas do Divertidamente, que é legal. Jesus no meio dizendo assim, agora eu cuido das suas emoções. É lindo, irmãos. Várias camisas lá que vão trazer para você, de que trazem uma mensagem de Cristo para a sua vida. E além de você, imagina, tá andando sem falar, pregando o evangelho. Né? Existe uma frase, eu acho que é de John Piper, eu não lembro, mas ele fala assim, pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. Então, faz essa mensagem, veste essa camisa e vai lá. Vou deixar aqui o link para você conferir e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, loja Propósito, hein? Vai lá, eu tenho certeza que você vai amar. E Darby, outro dia eu vi um casal com um filhinho e todos três com a camisa da loja Propósito. Verdade. E o interessante, sabe o que foi? Eles usaram essa camisa no aniversário da filha. Então, tipo assim, eles pegaram a mensagem que a Bíblia, que a camisa carrega e aquela mensagem se tornou o tema da festa. Então, tipo assim, cara, cristão que quer influenciar pro reino, ele tem criatividade, ele tem sabedoria, ele tem inteligência. E a loja Proposta, ela vem dando esse suporte também. Então, se você quiser, a loja Proposta, ela pode te abençoar nesse quesito também. Agora eu quero falar com você que quer ficar mais próximo da gente, quer estar perto. A gente também está em outras plataformas, a gente está também no Instagram, no TikTok, no Kawaii e outras redes que tem por aí. Então, se você quiser ficar mais próximo de nós, comece a nos seguir lá. Lá a gente posta conteúdos exclusivos, cortes sobre os episódios que estão sendo gravados aqui. E é algo para abençoar a sua vida também. Detalhe, no YouTube, você que já é inscrito, você tem a possibilidade de se tornar um membro. Como me torno um membro, Rony? No mesmo lugar onde você se inscreve, tem um botãozinho se tornar membro. E assim você apoia financeiramente e também apoia
a esse conteúdo chegar em mais locais que talvez ainda não chegou. Então, através da assinatura dos membros, a gente consegue pegar todo esse recurso e fazer com que esse projeto cresça ainda mais. E você faz parte disso. Vem com a gente fazer parte dos membros e você vai se demonstrar que está mais perto de nós e que também acredita no propósito que o Senhor colocou no nosso coração, né, Dá? Isso, e também nós estamos no Spotify. Por que eu falo do Spotify? Porque o Spotify é mobilidade, gente. Porque talvez você não consegue parar, talvez 2 horas do seu dia para se dedicar, que isso é muito bom. Mas às vezes a correria do tempo, o trabalho, não dá essa mordomia para que nós podemos parar, escrever, anotar, e isso é muito bom, né? Traz muito mais conhecimento. Só que às vezes você está no ônibus, e aí o Spotify você consegue colocar no ouvido e escutar talvez uma ministração, um podcast, que vai alcançar a sua vida. E eu falo isso porque a minha esposa, ela é muito assim, pastor. Ela, o que ela faz? Como ela não consegue parar, ela coloca lá o episódio e vai ouvindo enquanto ela faz a comida, enquanto ela arruma a casa, Muito bom. enquanto ela faz os deveres, né, de uma mãe. Então é muito legal de você também nos acompanhar no Spotify, que também você vai ter um conteúdo lá, né, que você vai poder ouvir aonde você estiver. E além de você consumir menos internet. Ai, talvez você não sabia disso. O Spotify, ele consome menos internet do que o YouTube. Olha. Então, vai lá, às vezes você fala assim, não tem internet, mas é o mínimo que consome. Você vai conseguir ouvir, né, o podcast e ser abençoado no ônibus, no trabalho, na escola, aonde você estiver. Então, vai lá, baixa o Spotify, segue a gente lá, escute também no Spotify, que você vai também ter uma experiência excepcional e excelente. Agora eu quero falar com você que tá aqui agora e tá assistindo esse episódio aqui. Cara, aproveita que a gente parou esse minutinho e se inscreva nesse canal. A maioria dos pessoas que assistem esse vídeo não são inscritas. E talvez é por não lembrarem. Então a gente separou esse momento aqui para você lembrar. Vai lá, se inscreve, compartilha, comenta. Coloca aqui o que você está achando desse episódio. Coloca seu feedback. Talvez você passou algumas coisas, algumas experiências parecidas com o que o missionário David está contando aqui. Conta aqui pra gente, a gente quer estar mais perto de você. A gente consegue ter essa comunicação através do comentário. Deixa seu comentário e nós vamos ler todos e responder no nome de Jesus. Voltando aqui pro episódio, eu gostaria de te perguntar sobre os 3 P's. O que são? Conta pra nós aí. Então, os 3 P's da influência nasceu no meu desejo de construir toda o material e conteúdo da palestra Influência que Transforma, que aconteceu no mês de setembro. E eu falei, Senhor, eu preciso de uma direção. O que eu posso direcionar para aquele público lá no teatro acerca da influência? Não só a influência cristã, mas a influência no geral. E o Senhor falou comigo sobre 3 coisas: propósito, posicionamento e persistência. Top. E aí lá eu falei que os 3 P's da influência são propósito, posicionamento e persistência. Quando eu descubro meu propósito, eu preciso me posicionar. E quando eu me posiciono, eu preciso persistir. E é isso que dá o combustível para a gente continuar a missão. E é meio que circular. Uma coisa liga na outra. E aí eu falei sobre o primeiro P, propósito. Quando eu descubro meu propósito, eu identifico em mim, primeiro, coisas que precisam ser trabalhadas. Por quê? Porque propósito está ligado à identidade. Então, eu só vou conseguir cumprir o meu propósito se eu souber a minha identidade, se eu desenvolver identidade. E lá na palestra eu falo sobre esse primeiro P como o norte de tudo. O propósito é o senso de tudo. É o que engloba todas as áreas da sua vida. Nós precisamos acordar e nos mover por um propósito. Quem vive sem propósito, para ele qualquer coisa importa. É aquele filme, né, que fala, quem não sabe qual o caminho, quem não sabe qual que é o seu caminho, Seu destino, seu lugar destino, serve. qualquer lugar serve. E eu acho essa frase muito interessante. Por quê? Porque quando se trata de destino, isso está muito ligado a propósito. E o propósito, ele é estabelecido quando a gente compreende a nossa identidade. E foi aí que eu comecei a falar durante a palestra. Qual que é o propósito de vocês? Ah, mas como eu descubro o meu propósito? Quando você desenvolve a sua identidade em Deus e quando você compreende que você tem uma missão.
E isso tudo está atrelado às direções que Deus vai te dando durante a vida para você se mover. Todos os seus passos precisam estar ligados em direção ao propósito que Deus estabeleceu. É isso. Toda pessoa nasce com um propósito. Eu não sei, não conheço alguém, Deus nunca me disse em nenhum momento que ele criou alguém sem propósito. Todos nós temos um propósito. Todos nós carregamos um propósito. E é para isso que nós precisamos nos mover. E o segundo é o posicionamento. Eu digo que tem gente que tem propósito, mas tem gente que não se posiciona. E aí o propósito fica oculto, escondido, inválido, e a pessoa continua no mesmo lugar, parada no mesmo ambiente. E quando se trata de posicionamento, eu falei na palestra, posicionamento está ligado a você entender o ambiente onde você está inserido e se posicionar em favor da transformação deste ambiente. E aí eu falo que mentes pequenas, eu digo, mentes pequenas falam sobre eventos. Uau. Mentes medianas falam sobre pessoas. E mentes grandes, mentes brilhantes falam sobre ideias. Uau. Como que eu posso me posicionar? Quando eu começo a compreender que tudo que vem de Deus, eu preciso colocar em prática. É ideia. A gente perde muito tempo não se posicionando. Por quê? Porque não se posicionar é muito mais fácil. É muito mais fácil você falar sobre evento que você participou. É muito mais fácil você falar sobre pessoas. É muito mais fácil você contar o testemunho do outro, falar sobre o que Deus tem feito na vida do outro. E posicionamento tá ligado a ideias. Uau. O que eu recebo? O que Deus falou comigo? Qual que é o meu plano? Quando eu entendo o meu plano, eu começo então a me posicionar. E aí é o segundo P, posicionamento. E o terceiro é um combustível, que é a persistência. Que não adianta nada você ter um propósito, você se posicionar e você não persistir. Então eu falo que o terceiro P é a persistência. É o que vai dar combustível para você continuar fazendo o que precisa ser feito. É o que vai fazer com que você continue. Nós lidamos hoje com uma geração que tem muita dificuldade com a palavra chamada constância. Nós estamos diante de uma realidade de pessoas extremamente inconstantes, né? E eu digo que está atrelada à distração. E quando isso e a distração não te faz posicionar. A distração bloqueia o seu posicionamento. A distração atrasa o seu propósito. E ao mesmo tempo, quando você se atrasa nos 3 P's, você também se atrasa naquilo que você precisa fazer. E aí você se torna inconstante. Uau. Então isso está muito ligado à constância. A persistência é ser constante. É ser efetivo, é continuar fazendo. E eu falo sempre isso. Quando você compreende esses 3 P's, eu não estou dizendo que você vai ver uma vida prazerosa, onde vai ser um mar de flores, não. Porque descobrir propósito, quando você descobre, você tem que lidar com tudo que nós falamos aqui. Com crítica, com bajuladores, que tem esse público também. Com pessoas que vão falar coisas que não dizem nada a respeito a quem você é. E eu falo sempre isso. E sempre bato na tecla de que, quando eu entendo o meu propósito, a minha identidade precisa estar muito firmada em Deus, para que ele continue de pé, para que eu continue usufruindo da missão, cumprindo a missão, fazendo o que precisa ser feito. E, missionário, você afirma que influenciar no reino não é para cristão, mas é para discípulo. Você pode explicar a gente mais sobre isso? É porque na Bíblia... Isso dá um livro, hein? Meu Deus! Eu Tem falo até um isso livro na minha cabeça. Eu falo isso sempre no meu trabalho, eu brinco falando. Antes dos 30 anos eu quero ter um livro, eu quero escrever um livro. E eu tô escrevendo esse livro, todo dia eu vou escrevendo. Mas do tanto que eu escrevo, eu sinto, do tanto que eu escrevo, esse livro parece que vai ter umas 2.000 páginas. Aí eu imagino alguma editora vendo isso. Vamos ver o que a gente vai fazer, a gente vai ter que reduzir isso aqui. E eu digo que, no que diz respeito ao cristianismo, a ser discípulo, Uau, existe uma diferença muito grande. Na Bíblia existe a palavra cristão de 3 a 4 vezes, você encontra ali no Novo Testamento. Mas a palavra discípulo aparece cerca de 260 vezes. Uau. Isso é impressionante. Como é que é? Repete de novo. A palavra cristão aparece cerca de 3 a 4 vezes na Bíblia. E a palavra discípulo aparece na Bíblia cerca de 260 vezes. Meu Deus. Nisso aí a gente até responde essa pergunta que você me perguntou agora. Por quê?
Porque a necessidade do reino, o que Deus quer fazer, não é mais cristãos, é mais discípulos. Deus nunca quis formar cristãos. Cristão é o que senta no banco, ouve uma pregação, E vai embora. recebe É o aquilo, simpatizante. come aquela comida e sai. Meu E tudo Deus. bem. Discípulo é aquele que está submetendo a uma formação contínua, diária, de crescimento, de entender quem Cristo é, de entender e desenvolver o caráter de Cristo na sua vida. E se na Bíblia aparece cerca de 260 vezes a palavra discípulo, é porque tem algo muito sério. É porque Deus quer formar discípulos e não mais cristãos. Nós estamos vivendo uma realidade hoje onde nós temos mais cristãos que discípulos. Por quê? Porque eles não sabem qual é o seu propósito, não se posicionam e também não têm constância. Forte. E aí é muito mais fácil você ser cristão, não ter que participar de um discipulado, Não ter não ter que responsabilidade. submeter a liderança, né, não ter responsabilidade, igual você falou. É muito mais simples. Muito mais simples ser cristão. Se eu fosse escolher o que eu queria, o que é que você acha mais simples, mais interessante? Muito mais interessante ser cristão. E você conversa com algumas pessoas que estão sobrecarregadas por algum motivo, em algum cargo ou encargo. A primeira coisa dela é fazer: meu sonho é ir para uma igreja muito grande e sentar no banco e ficar lá. Ela tá fugindo exatamente do que você está falando. Posicionamento, responsabilidade e influência. Exatamente. É por isso que discípulo Jesus teve 12. Ele não teve 3.000 discípulos, 20.000 discípulos. Ele colocou 12 ao lado dele. E 12 problemáticos também. E aí eu até me incluo nisso também, na realidade hoje, porque todos nós somos imperfeitos. Mas Cristo colocou ao lado dele 12 homens. Esses 12 homens se submetiam a uma formação contínua, num discipulado constante, Diário. num discipulado diário, aonde todos os dias eles tinham que cumprir a missão. Por quê? Porque Cristo olhava para aquela multidão e via uma necessidade de pregar para elas. Só que aquela multidão não estava pronta e não almejava ser discípulo. Aquela multidão almejava a mensagem. E ok, tudo bem, eles queriam a cura, eles queriam o milagre, eles queriam a libertação, eles queriam que a casa deles recebesse algo novo. E é impressionante. Por quê? Porque essa multidão, em nenhum momento fala que dessa multidão foram criados novos discípulos, foram formados novos discípulos. Continuaram 12. E eu não sei se você sabe, mas na numerologia bíblica, o número 12, ele simboliza governo. Então, é por isso que Deus estabeleceu Olha. 12 tribos, ele estabeleceu 12 discípulos, porque ele queria estabelecer o governo do reino. E o interessante, se você for parar para pensar, existem 12 horas no dia que governam o dia e 12 horas à noite que governam a noite. Olha, 12 meses no ano para governar o ano e as datas. Então, o número 12, ele traz uma Tremendo. mensagem de governo. Então, será que Deus não está querendo falar nada? Será que Deus não está querendo demonstrar Uau. nada? Porque um dado interessante também é que, na época de Jesus, para ele se tornar um mestre, um rabino, ou um professor, como é conhecido nos dias de hoje, quais eram as características necessárias dentro daquela liturgia da época? Primeiro, tinha que ter no mínimo 30 anos, foi quando ele começou seu ministério, e no mínimo 12 discípulos, ou 12 alunos. Então, o Senhor ele começou com o número mínimo para fazer o governo mais extraordinário Nossa. possível. Então, o que ele demonstra para a gente, falando sobre influência, falando sobre impactar uma geração, é que não é que você precisa de muitas pessoas para fazer algo grande, mas precisa de pessoas focadas É com um isso. sonho grande, com um propósito grande que ele já estabeleceu. Então, você acha que, entrando nesse assunto, que é possível eu me tornar um influenciador do reino, mesmo sem ter grandes ferramentas ou grandes equipamentos? Você acha que é possível eu me influenciar através de quem eu sou, através do meu telefone, através do recurso que o Senhor me entregou? Sim, a influência nasce mais primeiro na nossa identidade. É mais o que eu sou do que o que eu faço, né? Exatamente. Então, ter ferramentas ou não faz diferença É nenhuma. parte da caminhada, mas não é ela. Parte, não é ela. O que o que vai realmente projetar o que Deus quer fazer através de nós é entender quem a gente é. Se a gente entende quem a gente é, tendo ferramenta ou não,
tá ok. Exato. Eu vou fazer o que Deus colocou dentro de mim, eu só preciso jorrar. É a oportunidade que Cristo teve lá em João capítulo 4 de entregar para aquela mulher, a mulher samaritana, uma nova água, uma nova oportunidade de vida. Naquele dia, quando ele encontra com aquela mulher ao meio-dia e tudo que aquela mulher queria era a água do poço. E diante dela, ela se encontra com uma fonte. E é impressionante, porque ela queria uma água que jorraria para ela e a qual saciaria a sede dela por um tempo. E ela vai, encontra e está diante dela um Cristo, o Messias, que vai fazer com que essa água jorre nela e jorre através dela. Naquele momento, o Senhor estava estabelecendo sobre ela uma nova identidade. E o que que ela fez com a nova identidade que ela recebeu? Pregou para uma cidade inteira. Influenciou. Influenciou. E aí eu te pergunto, qual que é a ferramenta que ela tinha? Uma mensagem. Ela carregava uma mensagem. Ela carregava uma mensagem, uma experiência, uma identidade. E é isso que a gente precisa. Qual que é a diferença entre palco e status? Qual a diferença entre propósito e sucesso? Então, eu acredito que sucesso não é você ser famoso, não é você ter status, não é você se autoprojetar. Sucesso é viver de acordo com o seu senso de propósito. Top. É muito mais do que a gente imagina. Por quê? Porque as pessoas pensam que eu só vou ter sucesso quando todo mundo me conhecer. Eu só vou ter sucesso quando eu encher um estádio inteiro e as pessoas gritarem o meu nome. A grande maioria das pessoas pensam que é assim que funciona. Então você imagina, são 8 bilhões de pessoas hoje no planeta Terra. Cerca de 65% a 70% das pessoas têm hoje um aparelho celular na mão com alguma das redes sociais. TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook. 65 a 70% das pessoas têm acesso à internet hoje. Então você vê isso aqui como uma ferramenta de autopromoção. Por quê? Porque você tem diante de você uma oportunidade muito grande de você se autoprojetar, de você chegar diante das pessoas e na internet produzir um conteúdo, aquilo viralizar e você ser famoso. E aí você pensa, agora eu tive sucesso. Só que sucesso não tem a ver com isso. Por a gente pensar muito nessa coisa de eu preciso ter mais seguidor, eu preciso ter mais alcance, eu preciso ter mais número de impressões, eu preciso ser mais visto, eu preciso ser mais lembrado. E quando você alcança isso, você pensa, agora sim eu alcancei o sucesso. Mas na verdade tem gente que tem sucesso, mas não tem propósito. Tem gente que tem sucesso, mas não vive de acordo com aquilo que recebeu como uma missão. Então é por isso que eu digo que sucesso é viver de acordo com o seu senso de propósito. Quando você descobre o seu propósito, você já está vivendo uma vida de sucesso. E é isso que a gente precisa. Não se autoprojetar, mas projetar Cristo em nós e através de nós. É essa a realidade que eu vejo. Só que a gente pensa muito em palco, né? O ser humano, ele é assim. Ele quer ser evidenciado. Ele quer ser visto. Ele quer ser lembrado. E muitas das vezes a gente, aquela frase, né? As pessoas não querem o serviço, elas querem ser visto, né? E é interessante isso. Por quê? Porque elas querem autopromoção. E Cristo nunca quis isso. Eu reagi a um vídeo ontem, acho que foi ontem, acho que eu reagi ontem, a um vídeo de uma pastora, um vídeo polêmico, tá viralizando no TikTok lá, eu coloquei. E eu falei nesse vídeo, reagindo a uma pastora que estava combinando milagre na igreja. Meu Deus. E aí ela falava, eu preciso de você, 7 pessoas, você vai entrar de cadeira de roda, você vai fazer isso, você vai fingir que é mudo, isso é aquilo. E isso é uma pessoa escondida filmando. Meu Deus. O vídeo estourou e aí a internet, todo mundo falando, e eu fui ver os comentários. Ah, é por isso que eu não vou na igreja, é por isso que eu não dou oferta em igreja, é por isso que todo pastor é assim. E você vai vendo aquilo, você vai vendo e tudo mais. E tudo que aquela mulher naquele vídeo queria era autopromoção. E naquele vídeo, ao reagir, depois eu dei a minha conclusão. Eu falei naquele vídeo. Quando você coloca o homem no centro e tira Cristo do centro, você começa a pensar que tudo que você tem como ferramenta vai ser evidente, vai ser eficaz para você fazer o que você quer que aconteça. E foi o que ela tinha. Ela tinha ferramenta, ela tinha pessoas, ela tinha uma igreja, ela tinha uma estrutura muito boa, ela contratou atores e aquilo foi suficiente. Por quê? Porque para ela, o centro é ela, é as pessoas lembrarem dela, é ela provar que ela é uma pastora que faz milagres. E a gente está vivendo sob uma realidade de pessoas assim,
de líderes assim, que querem se autopromover, que querem liderar para ser visto, que querem liderar para poder impressionar as pessoas e não para impactar. E a gente vê essa realidade perto de nós. E se nós não tiramos essa roupa de autopromoção, de querer fazer do nosso jeito sempre, e que as pessoas saibam quem a gente é, nós não vamos entender o nosso propósito, e a gente não vai viver em sucesso. Você acha que essa busca desenfreada por sucesso, fama, likes, visualização, revela ou denuncia uma carência espiritual, uma carência no psicológico, no emocional? Todo excesso esconde uma falta. E essa falta, muitas das vezes, pode estar ligada à paternidade, pode estar ligada à orfandade, pode estar ligada a algo extremamente difícil que aconteceu na vida daquela pessoa. E o tempo inteiro ela quer provar, o tempo inteiro ela quer mostrar. Isso demonstra uma carência ligada à falta que existe dentro dela. Eu sempre falei muito com os adolescentes, enquanto eu liderava os adolescentes e jovens, eu dizia, o problema de vocês não é vocês adiarem aquilo que é importante. O problema é vocês, no quesito procrastinação, vocês procrastinarem e esconder aquilo que precisa ser resolvido. A procrastinação, a inconstância, esse desejo de querer mostrar para o outro, de se autopromover, está ligado às faltas que não foram resolvidas dentro de nós. Está ligado a sentimentos que não foram tratados. A emoção que às vezes está um pouquinho meio inconstante, está meio que balançando. E aí você faz o quê? Eu não vou resolver dentro de mim, então vou começar a projetar isso. E é aquela coisa, quem é ferido, fere, né? E entra aquela palavra de que se eu não faço por mim, não tem como eu fazer pelo outro. Eu preciso ser curado para eu poder curar, eu preciso projetar Cristo em mim para eu poder projetar Cristo para outras pessoas. E é aí que entra a chave. Nós precisamos, a partir de hoje, parar de buscar por fama, por status, por engajamento, que é muito importante para nós que trabalhamos com rede social, mas isso não é o essencial. Eu entendo que o essencial, muitas das vezes, é esquecido. Uau. E a gente esquece o que é essencial e deixa o que é importante, o que é fundamental, falar muito mais alto. E a gente precisa mudar a chave da nossa mente para a gente começar a destravar no quesito influência. Nós só vamos influenciar quando nós entendermos a nossa identidade e começarmos a desfrutar mais da essência que Deus nos deu. Eu falei na palestra que o mundo não precisa de influenciadores famosos. O mundo precisa de influenciadores responsáveis. Forte. E isso está ligado ao quê? Ao que eu recebi de Deus e ao que eu posso entregar para outras pessoas. Quando eu compreendo essa responsabilidade, eu desenvolvo, então, o meu propósito em Deus. E você fala muito sobre os 4 pilares da influência no meio cristão. Explica mais, quais são esses 4 pilares? Sim. Então, eu falo muito sobre esses 4 pilares quando eu trato do assunto que vai sustentar a influência. Nós precisamos sustentar a influência. E são esses 4 pilares que vão sustentar. Primeiro pilar, integridade. Tem gente que não quer ser íntegro, tem gente que não quer dar bom testemunho, tem gente que não quer fazer o que precisa ser feito. Pensa que é só ligar a câmera ou então só estar ali no altar e tá tudo bem. Mas a integridade conta muito. É o primeiro pilar da influência. Você precisa dar bom testemunho, você precisa ser diferente. Integridade, você precisa ser diferente. Segundo pilar, você precisa ser intencional. Tem gente que é extremamente raso diante de um Deus tão profundo. E eu fico impressionado. Tem gente que recebeu o conteúdo de Deus, recebeu mensagens divinas, proféticas, e ainda assim ela não sai do raso. Ainda assim ela continua na superfície, ela não mergulha. Ela não é intencional. Então eu digo que a integridade é um ponto, que a intencionalidade é outro ponto. E o terceiro ponto, identidade. Se a gente não sabe qual é a nossa identidade, a gente não sabe o que a gente vai fazer, quem a gente é, o que eu vou gerar a partir disso. Então é isso que vai dar direção, vai dar rumo. O problema é que a gente tem vivido sob uma geração que não tem rumo. Já viu pessoas andando na rua? Tem gente que, de manhã, vamos pensar na realidade hoje. Você acorda 5h30 da manhã, isso é a realidade de muitos trabalhadores hoje. Acorda 5h30 da manhã, vai trabalhar, ou 6,
entra dentro do ônibus, pronto, vai, chega no trabalho, cumpre sua carga horária, volta para casa. No outro dia, a mesma coisa. E ela não desenvolve algo que vai gerar valor na vida de alguém naquele dia. Por quê? Porque ela está tão presa à rotina que ela não consegue ser intencional. Ela está tão presa à rotina que ela não consegue descobrir qual que é a identidade dela. E ela não consegue também fazer com que Cristo seja projetado através dela. Por quê? Porque a rotina está consumindo. E essa é a realidade de muita gente. Ela não consegue influenciar porque nem o básico ela faz. Ela acorda num dia, talvez, querendo transformar o mundo. Não, hoje eu vou transformar a vida de muita gente. Mas ela não arruma nem a própria cama. Então é uma realidade que nós estamos vivendo hoje de pessoas que não compreenderam ainda aquilo que elas receberam. E quando eu compreendo aquilo que eu recebi, eu começo a fazer com que outras pessoas sejam influenciadas através disso que eu tenho, disso que eu carrego. E o quarto pilar é intimidade. Tem gente que não quer intimidade. E como que eu vou influenciar pessoas para o reino se eu não tenho intimidade com o Deus do reino? Possível. Não. É impressionante eu querer falar sobre alguém que eu não conheço. Pegar alguém lá E na a rua. realidade de muitas pessoas, viu? Hoje, quando você conversa assim, cara, as pessoas não sabem nada sobre Deus. Sim. Elas não conseguem desenvolver isso. Por quê? Porque é a intimidade que vai revelar Cristo Verdade. através de você. Mas as pessoas, elas querem cumprir a rotina delas, elas querem cumprir a carga horária de trabalho, elas não querem gerar valor na vida dos outros. E são esses os 4 pilares. E eu digo que isso precisa ser sustentado todo dia. Todo dia eu preciso saber se a minha identidade está em dia ou se ela foi abalada em algum momento, em qual parte da minha identidade eu tenho que consertar. Será que meu nível de intimidade diminuiu ou cresceu? E é isso que a gente precisa, ó, o tempo inteiro cuidar. Não é esperar o outro falar, ou o pastor te chamar, tô sentindo que você tá meio fraco. Eu fui numa igreja ministrar, que o pastor falou comigo assim, olha, prega uma mensagem falando que os jovens precisam ser mais fortes, eles estão muito fracos espiritualmente. Traz uma mensagem assim, eu falei, pastor, eu tô com uma mensagem aqui já. Preparada. E ele, não, fala isso. Eu falei, nada disso. Não, nada disso. Eu vou falar o que o Espírito tá mandando eu falar. Não tem como. Nós queremos, muitas das vezes, mudar até a nossa mensagem para poder fazer com que as pessoas sejam mudadas, sejam transformadas. Por quê? Porque elas querem ouvir o que elas querem, pronto. Elas não querem ouvir o que elas precisam ouvir. E a gente lida com isso na geração de hoje. E aí eu falo sobre os 4 pilares como base para a gente poder conseguir começar a fazer com que o nome de Cristo seja glorificado através de nós. E, missionário David, você acredita que hoje a distração ela é uma arma poderosa do inimigo? É uma arma, né? Porque hoje o inimigo não quer te destruir, não quer te matar, ele quer te distrair. Aí toda distração tá aqui dentro. Tudo. Eu falei no meu trabalho esses dias, falei com o pessoal, eu estava meditando hoje num texto que fala sobre o momento em que Pedro negou Cristo, né? E aí ele nega uma vez, ele nega de novo, e ele nega. E aí eu falei com o pessoal assim, gente, nós olhamos para esse texto e a gente julga tanto Pedro, né? Mas todas as vezes que nós pegamos esse celular e a gente tem uma Bíblia do lado e a gente troca ler uma palavra, fazer uma oração, fazer um jejum, falar com Deus, por isso aqui eu também estou negando. Mas a gente julga, né? Porque Pedro projetou por fala. E tá escrito. E tá escrito. Pedro negou por fala. Mas e nas nossas atitudes hoje? Quantas vezes nós negamos? Isso está ligado à distração. Quando eu me distraio com qualquer outra coisa, com muitas, inúmeras outras coisas, a gente está negando Cristo. É como se nós olhássemos hoje para todas as oportunidades que a gente tem. Internet, Instagram, site de venda, de compra. Tem gente que passa 1 hora na Shopee e ela enche o carrinho dela. O carrinho vai enchendo, e ela compra e tem vezes que não compra. Mas ela precisa ocupar no tempo dela, dentro dela também, um vazio que ela só vai preencher quando ela pegar a Bíblia e ler. Quando ela falar com Deus. Mas as pessoas não querem preencher o vazio delas com isso. Que gera tempo, isso gera dedicação, isso gera você silenciar as outras coisas. E detalhe, né? Quanto mais
distraído você tá, menos você aprende sobre Cristo, é o assunto que nós estamos falando, É isso. menos você influencia pessoas, menos você faz a sua leitura diária, menos oração você faz, porque você fica ali naquele ciclo vicioso de ficar rolando Instagram, vídeos, TikTok, entre outros vídeos, que foi criado para trazer uma amplitude e uma informação que está no mundo, mas se tornou correntes para quem não consegue controlar a distração. Exatamente. E eu falo sempre isso: distração é o ruído. A estratégia do diabo é te distrair mesmo. Para ele prender hoje a juventude, qualquer outra pessoa, a gente nem precisa nem separar para segmento. Esses dias eu tava falando com a minha avó e ela falou comigo, nossa, não tô mais com o aplicativo do TikTok no meu celular. Eu falei, não, vou ir, eu baixo. Baixei de novo o TikTok. Aí eu falei, o que você quer ver? Ela falou assim, eu quero ver vídeos de padre. Eu falei, não, vamos colocar aqui vídeo de padre. Coloquei um vídeo de padre pra ela. E ela foi passando pra baixo, apareceu outros padres. Ela falou, nó, que tanto de padre. Não, pensei que era só um. Eu falei, não, são vários, vó, vai Uau. descendo que você vê. E ela falou que só fica no TikTok. E ela só dorme na hora que o celular descarrega. Aí eu falei, não sei se eu fiz algo bom, né? Não sei, acho que eu vou ter que ir lá e desinstalar de novo, que ela não vai saber baixar. E aí eu fui olhando aquilo e eu falei, gente, isso é real. Tudo que a gente quer está nas nossas mãos hoje. Exatamente. E isso é distração. Verdade. Distração é o ruído. A gente tá, muitas das vezes, não se posicionando e ouvir a voz de Deus, porque a gente tá sob os ruídos de distração. É isso. E se a gente não lidar com isso, a gente vai continuar distraído, e essa é a estratégia do diabo para fazer com que a gente caia. E, David, como é que o jornalismo te ajuda a comunicar mais com os cristãos? Você acha que foi uma ferramenta excelente? Então, para mim foi maravilhoso, porque eu fui aprovado em medicina em 2020, e eu falei assim, meu sonho era ser médico. Meu sonho é ser médico, cardiologista. Eu falava, Senhor, eu tenho tudo aqui já. Eu tinha estetoscópio, tinha tudo. E a minha família na expectativa, aprovado no Enem, vamos pra cima. Só que aí eu falei, Deus, isso aqui não é pra mim, não. E o Senhor foi falando comigo, o que eu tenho pra você é muito maior. E se o que Deus tinha pra mim, né, desde o início daquela época, envolvia comunicação, o que eu poderia fazer? O Senhor me disse, você vai pregar o evangelho nas nações. Você vai falar do meu nome para uma multidão de pessoas. Eu vou te levar a tal lugar. E usava pessoas para falar. Eu vejo seus pés sob o mapa mundi. E eu ouvia aquilo e eu falava, meu Deus do céu, o que eu posso fazer? E foi aí que o Senhor me encaminhou para fazer essa graduação. E aí eu falei, será mesmo que é isso? E o Senhor foi confirmando. Porque envolve comunicação, envolve entender pessoas, envolve lidar com pessoas. E isso tudo contribuiu para o meu ministério. Então é como se eu tivesse feito um casamento. Uau. Eu juntei a comunicação social, que é o jornalismo, com o ministério, e isso tem contribuído muito para eu alcançar diversas pessoas. E ainda consigo alcançar na internet. Então foi maravilhoso isso, porque no mundo virtual e fora também, eu consegui lidar bem com a comunicação para poder alcançar pessoas através da fala, através do que eu falo, do que eu escrevo, do que eu transmito. Então foi muito importante. Eu acho que isso tem contribuído para mim e vai contribuir assim para sempre. E, senhora David, para a gente caminhar para o final, o que o senhor tem te falado nesses últimos dias, ou o que você não pode sair daqui sem falar para o nosso público? Então, é aquela câmera, né? Isso. O Senhor tem falado comigo durante esses dias acerca de diversas coisas. Mas uma das coisas que o Senhor tem projetado em mim é a necessidade de maior relacionamento com Ele. Eu vejo que essa geração tem lidado muito com as suas conquistas, tem se preocupado muito com aquilo que é importante para eles. Essa semana o Espírito Santo me perguntou, será que o que você está fazendo também é importante para mim? Ou será que só é importante para você? Quando você consegue entender que o que é importante para Deus precisa ser importante para você, você já destravou muitas coisas na sua vida. Eu acho que tem coisas que na vida da gente acontece, meninos, porque Deus tem muito mais para nós. E quando eu vejo que Deus vai criando cenários, talvez você está vivendo um momento difícil, talvez você está lidando com a perca de alguém, com o luto, e aí você está tentando preencher coisas dentro de você e lidar com isso de uma forma pessoal. Você está tentando resolver isso enchendo a sua rotina de coisas, fazendo coisas para ser visto. E hoje o Senhor veio te perguntar,
Você tem feito o que por mim? Porque quando você faz por mim o que é importante para mim, eu também cuido dos seus interesses. Eu também cuido do que é importante para você. E eu falo muito isso com diversas pessoas. Todos os dias eu acordo disposto a gerar valor na vida de alguém. Todos os dias eu acordo disposto a transformar a vida de alguém. Será que nós estamos preocupados demais com as nossas coisas, com as nossas demandas, com a nossa vida e tem parado de preocupar com o outro? Porque o nosso propósito envolve pessoas. E Deus te chama hoje para poder transformar a vida das pessoas. Porque foi para isso que Cristo veio, para projetar na vida das pessoas um novo tempo, uma nova estação, uma nova autoridade, um novo poder e uma nova unção. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Glória a Deus. Missionário, foi um prazer te receber aqui. Eu tenho Prazer todo certeza meu, que todo esse meu. conteúdo vai inundar os corações, inundar as pessoas que estão assistindo e principalmente, né, trazer refrigério e edificação. Eu creio. E muito obrigado pelo seu chamado, pelo seu sim de abraçar o propósito de Deus. Eu tenho certeza que essa geração será impactada e a gente vai ouvir muito e muito ainda falar sobre o David Rodrigues. Eu creio, amém. E deixa aí suas redes sociais, onde as pessoas podem te acompanhar, saber mais sobre você. Então, eu estou no Instagram hoje, @odavidrodriguesoficial. Eu não tenho TikTok, mas eu criei no ano de 2022, porque eu via pessoas publicando cortes lá. Aí pegava cortes do podcast que eu vim aqui, de outros que eu participava, e quando eu vi, estava crescendo no Instagram, no TikTok, outras contas, pessoas pegando os cortes, colocando e aquilo viralizando, e eu falando, Deus, eu preciso criar um TikTok. Só que ainda assim, eu não entrei lá ainda. Mas eu estou no Instagram e também no dia 1º de dezembro eu vou inaugurar a minha escola de influência, né? A escola Influência que Transforma. Então é uma oportunidade para você que deseja ser um novo influenciador para este tempo, influenciar pessoas, impactar pessoas, descobrir o seu propósito, desenvolver o seu legado, marcar gerações. Então a escola de influência veio para isso e ela vai ser inaugurada no dia 1º de dezembro. E lá no meu perfil, no Instagram, @odavidrodriguesoficial, você vê tudo isso. Foi um prazer estar aqui hoje, viu? Prazer é todo nosso. É sempre bom falar com pessoas com o coração do reino, inclinado em missões que também queima nos nossos corações. E eu quero falar com você também. Foi um prazer te ter aqui na nossa mesa também. Obrigado por nos acompanhar até o final. Aquela hashtag nossa, fiquei até o final. Deixa aqui nos comentários. Manda esse conteúdo para aquela pessoa que o Senhor está te falando aí agora no seu coração. Manda lá no grupo da família, manda lá no grupo do trabalho. Seja uma ferramenta de Deus na vida das pessoas, né, Dai? É isso mesmo. E bora pra vinheta? Vinheta? Vou pegar essa. Vamos começar de novo. Deixa Cara, eu e a ligar frase aqui. de hoje é uma frase que me impactou muito quando eu vi. E tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando aqui. E a frase de hoje é: enquanto Deus estiver te acordando, é porque Ele ainda tem um plano na sua vida. Tamo Uau. junto? Uau. Pega essa. Glória a Deus. Muito obrigado, meu amigo. Deus te Foi um abençoe. prazer. Prazer todo meu, viu? E aqui, Cadê as do luzes? lado, tá um novo vídeo aqui, vem cá que nós te esperamos lá. Eu tenho certeza que vai te edificar a sua vida. Então, velho, clica aqui do lado. Agora sim. Aqui. E tchau! Foi? Muito